Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações aqui para vocês. E vamos falar um pouco sobre educação, gente. E nós sabemos como anda a educação no nosso país, com aquela velha e conhecida frase: Brasil, pátria educadora. A minha pergunta é: educadora do quê? Porque você pega hoje os alunos de hoje e você compara com os alunos de 15 anos atrás e você vê uma diferença enorme. E não é porque evoluíram, não. Pelo contrário, parece que desevoluíram, alguma coisa assim. Bom, gente, vamos à matéria. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joia bacana. Compartilha, comenta, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Nomeação de coronel para Conselho de Educação causa desconfiança. Matéria de hoje, 1º de março de 2019, 12h45, horário da matéria. Causou desconfiança a nomeação do coronel Paulo Roberto Costa e Silva para a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Educação, CNE. O órgão é ligado ao Ministério da Educação, MEC, mas os conselheiros atuais foram indicados pelos governos anteriores e só podem ser mudados com o término do mandato. Entre eles estão Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do MEC na gestão de Michel Temer, e de Fernando Henrique Cardoso, e Francisco Soares, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, durante o governo de Dilma Rousseff. Ambos estão entre os mais conceituados especialistas na educação do país. Só uma breve paradinha aqui. Gente, com todo respeito a eles, se eles são os mais bem conceituados, a pergunta que eu faço é: por que a nossa educação está tão péssima? Alguém pode me responder? Porque eu acho assim, acho bacana os caras verem, não, os especialistas. Não, porque os caras são os mais conceituados, beleza. Mas na prática, tirando o conceituado de lado, eu quero saber a prática. Vocês acham que a educação brasileira hoje é uma educação de qualidade? Aí faz uma troca e os caras acham ruim. Bom, continue a matéria. O CNE elabora pareceres e resoluções sobre temas como diretrizes curriculares e critérios de avaliação. O projeto da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento que determina os objetivos de aprendizagem, por exemplo, foi discutido e teve de ser aprovado no Conselho antes de o MEC colocá-lo em prática. Decisões do CNE precisam ser homologadas pelo ministro da Educação. A reportagem apurou que o atual ministro Ricardo Vélez Rodrigues pensou em extinguir o CNE ou trocar conselheiros. Na semana passada, nomeou Costa e Silva para o cargo. Perfil: militar especialista em inteligência estratégica. Costa e Silva foi ajudante de ordens do Gabinete Militar da Presidência da República entre 1985 e 1988. Trabalhou ainda como instrutor da Escola Preparatória de Cadete do Exército, da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, de onde Vélez é professor emérito. Recentemente, o ministro afirmou que os militares, durante a ditadura militar, foram chamados para corrigir, como uma espécie de poder moderador, os rumos enviesados que tinham enveredado a República. Segundo a assessora da CNE, o nomezinho chato, o cargo de secretário executivo tem funções apenas burocráticos e de gestão. O secretário executivo fica abaixo do presidente do CNE, atualmente Luiz Roberto Lissa, que não teria sido consultado. Costa e Silva terá acesso a reuniões do Conselho. Costa e Silva terá acesso à reunião do Conselho que são gravadas. Entre eles, há quem manifeste preocupação com eventuais opiniões críticas sobre o MEC e sobre o ministro nesses encontros. A secretária executiva anterior, Andréa Malaguti,
é servidora de carreira do MEC e continua na pasta. Bom, gente, tá aqui a matéria. Eu acho interessante que é assim, o presidente entra, nomeia seus ministros e a gente vê que tá tudo de pernas pro ar. Então, qual é o ideal? É mudar, é trocar, é desfazer o que está feito. E aí vão se fazendo as trocas necessárias e o que a gente vê? Críticas. Mas críticas de quem? De uma galera da esquerda que não quer ver a mudança ou tem medo da mudança porque sabe que a mudança vai mostrar realmente aonde é que está o erro. Aí eu olho para a educação do Brasil, aí o cara fala, não, porque o cara é um coronel. Peraí, gente. Olha para o país como ele está hoje. Nós já tivemos guerrilheiros na presidência, nós já tivemos milicianos, e o pior é que acusam a família Bolsonaro de ter ligação com milicianos, mas nós tivemos milicianos aí nos ministérios, nós temos até guerrilheiros que foram eleitos deputados da época, naquele tempo antigo lá, vocês conhecem, vocês sabem muito bem das histórias. E aí coloca um coronel, um cara que representa o que? A lei, um cara que representa a ordem. Não, aí não pode, aí já, não, quer dizer, parece que para eles, quanto mais desordem, quanto mais errado, quanto mais um nó aperta para o brasileiro, melhor. Você vê, eu acabei de citar no começo, o slogan do Brasil na época da Dilma, Brasil, Pátria, Educadora. Gente, vocês viram como é que está a escola hoje? Dá uma olhadinha, você que estudou na minha época, quem estudou, por exemplo, de 1980, até quem estudou aí em 2002, 2003, ainda vou até 2004 ainda, dá para esticar até 2004, mas em 2002, 2003 para frente já começamos a sentir mudanças, uma certa mudança no funcionamento das escolas. Mas quem estudou nessa época lembra exatamente como funcionava. Você entrava na sala de aula, tinha uma filinha, tudo organizado, tinha horário para você entrar, principalmente as crianças, tinha aquela fila de meninos e meninas, e aí entrava todo mundo, formava aquela fila no pátio, sala por sala entrava na sua vez, aquela coisa bem organizada. Você terminava, você ia para o intervalo, formava uma fila dentro da sala de aula quando tocava o sinal, quando estava prestes a tocar, e saía todo mundo pelos corredores enfileirado, bonitinho, tudo certo. Hoje não, cara, você vai na escola, quando toca o sinal, só faltam levar cadeira, as carteiras, banca, tudo, e pulam aqui, correm, e tem gente que pula até pela janela se puder. Se você não sair da frente, atropela, aquela bagunça, Dentro da sala de aula era por favor, obrigado, professora, com licença. Não, hoje não vou nem dizer como é que é hoje dentro da sala de aula, porque, meu Deus do céu, o professor padece ali dentro, porque o aluno grita, xinga, manda tomar lá onde o sol não bate, Essa é a pátria educadora que Dilma Rousseff tanto fala que, o Brasil foram lá, alteraram a nossa língua portuguesa para poder se parecer um pouco com o espanhol, para algumas palavras ter enfim, fizeram uma bagunça na nossa língua portuguesa, alteraram os nossos livros de história com muitas mentiras, os livros do MEC, precisa ser revisado isso daí, queriam colocar ideologia, o kit gay dentro das escolas, enfim, aí você pega, e aí o presidente vem, quer mudar isso, quer restaurar a ordem educacional do país, a cultura educacional do país, e o que acontece? O cara fala, um coronel lá, e começam a criticar, começam a achar um jeito mas, gente, Brasil mudou, as coisas velhas, aquela porcaria toda vai ficar para trás, a gente precisa mudar. Coronel Costa e Silva, ele que é professor de escolas militares, ele não vai ensinar o cara a ser militar na escola não, mas ele vai trazer a parte da ordem, a parte do respeito, a parte da educação, porque a escola também é lugar de aprender a se respeitar, de ser educado. Hoje as escolas servem para quê? Hoje as escolas servem para o cara ir fumar maconha, transar escondido lá, porque você chega em alguns tem até camisinha, bituquinha de maconha, cachimbo de crack, sei lá como é que é aquilo lá, enfim, Você entra na sala de aula, passa 10 minutos, sai quando quer, a hora que quer. Antigamente você tinha hora para entrar, você tinha hora para sair. Hoje na escola você entra e sai a hora que quer. O cara entra
7 horas da noite, o cara fala 8 horas, não, eu quero ir embora. Ele vai embora. Ah, mas é o livre acesso. Não, gente, livre acesso, tudo bem. Mas existe, o cidadão precisa aprender a ter responsabilidade, o cidadão precisa aprender a cumprir horários, né? E tudo isso a gente aprende no decorrer dos anos com a escola. O que os nossos jovens estão aprendendo hoje nas escolas? A desrespeitar pais, porque eu já vi professores esquerdistas ensinando a alunos de 17 anos, de 16 anos, que eles são autossuficientes, que se os pais privar eles de alguma coisa, que eles denunciem os pais no ECA, ter o telefone, número fulano de tal, que o cara liga lá e a polícia vem e prende o pai. Eu já vi professor ensinando isso para aluno dentro da sala de aula. Então você para assim, você pensa, peraí, que educação é essa que nós estamos vivendo? Então, na minha opinião, criticar a entrada do Costa e Silva, na verdade, é medo do Brasil entrar nos eixos e todo mundo enxergar que o Brasil estava caminhando para um buraco com um governo que levava à libertinagem e não à liberdade. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Ó, tá ficando mal educado o meu controle também, tá vendo? Isso é a educação de hoje.